Obrigado. Nesse dia especial aqui, Dia dos Pais, eu trouxe um assunto que interessa muito para você, que é pai, e não só para você que é mãe, você que quer agradar a Deus com a sua vida. Esse assunto envolve todas as áreas da nossa vida, então eu gostaria que você estivesse atento aqui para esse assunto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, Deuteronômio, no capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, no verso 5. Diz assim, Deuteronômio 8:5: Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Como é importante disciplina na sua vida, como é importante na vida do seu filho. É uma área muito importante em várias áreas da nossa vida, e Deus espera que você, como pai, você discipline o seu filho, e que você saiba que Deus também disciplina você. É o que fala aqui nesse versículo. Eu queria explicar um pouco o contexto, todo o contexto aqui desse versículo. Deus estava falando para o povo de Israel, e só para você entender todo o contexto aqui desse versículo, eu quero explicar um pouco, em que momento Deus falou isso para o povo de Israel. O povo de Israel tinha ficado 400 anos como escravo no Egito. Ele ficou 400 anos e Deus tinha feito uma promessa há muito tempo atrás. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E ele falou que ele ia fazer de Abraão um grande povo, uma grande nação. Mas uma grande nação precisa de terras, precisa de leis. E naquele momento o povo estava como escravo no Egito. Era só um povo. Não tinham terras, não tinham leis, não mandavam nem na própria vida. Então Deus fez grandes maravilhas depois para retirar esse povo dessa escravidão. Fazia parte do plano de Deus. E Deus então usou pragas, quantas pragas? 10 pragas. Deus abriu o mar diante dos olhos de todos eles. E aí, depois que eles chegaram, atravessaram o Mar Vermelho, se depararam com o deserto. 40 anos no deserto. E esse versículo mostra o povo nesse momento, no deserto, porque o deserto era uma preparação para eles se tornarem uma grande nação. O povo então chegou no deserto e Deus ia trabalhar na vida do povo. Ele ia preparar esse povo para eles se tornarem uma grande nação. Deus já tinha prometido que ele daria uma terra boa para esse povo, uma terra que emana leite e mel. Fazia parte da promessa de Deus. Deus estava preparando esse povo. E o objetivo dessa preparação, de separar um povo especial, tinha um plano, um propósito para isso. O plano de Deus, então, era trazer, através desse povo, essa palavra. E também, através desse povo, mais à frente, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus. Fazia parte do plano de Deus, então, preparar esse povo. E Deus, então, estava trabalhando, preparando. E eu gostaria que você, então, voltasse novamente aí no capítulo 8, e agora a gente vai ler lá do verso 1. Agora que você entendeu o contexto, o povo está agora no meio do deserto, ainda no deserto, não entrou na terra que Deus tinha prometido ainda. Então no capítulo 8, verso 1, diz assim: Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova,
a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4: as roupas de vocês não se gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. E aí ele entra nesse versículo: saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Disciplina é um ato de amor e de proteção. Às vezes, o conceito que nós temos na nossa mente e que é passado sobre disciplina é um conceito totalmente diferente do que Deus fala na sua palavra. E a disciplina é um ato de amor e de proteção. O interessante é que você lendo aqui nesse capítulo, você vai ver que em meio às dificuldades, Deus cuida das nossas necessidades. E um paralelo desse versículo, dessa passagem, com o que a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 25 do Sermão do Monte, quando Jesus fala: olha, você não precisa se preocupar com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber. O que Deus fez com o povo? Deu o maná. Quanto o que você vai vestir, você não precisa se preocupar com isso. O que Deus fez? As roupas não se gastaram. Deus cuidou do povo e Ele cuida de você, Ele cuida das nossas necessidades. E é interessante como Deus faz esse paralelo. Então a disciplina é um ato de amor e de proteção. Deus ele faz isso para nos proteger. Provérbios 3,12. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 3,12. O Senhor diz assim, a Bíblia diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, o que é disciplina? O que é disciplina? Disciplina é diferente de punição. A disciplina é para o nosso bem, como fala aqui em Provérbios 3,12. Como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Quando o pai quer corrigir o filho, ele faz isso para o bem. E disciplina é diferente de punição. A palavra, então, disciplina, ela está diretamente ligada com o nome discípulo. Discípulo quer dizer aquele que aprende. Então tem a ver com aprendizado. Então é importante você ter isso em mente. Quando fala em disciplina, está falando em aprendizado. Algo que vai trabalhar, ajudar a mudar algo na sua vida. Então vamos para o conceito que eu quero que você grave. Já falei vários conceitos de disciplina, mas eu quero que você grave esse na sua mente. Disciplina é igual a treinamento. Disciplina é igual a treinamento, que é igual a moldar no comportamento desejado. Então, disciplina é um treinamento, que é igual a moldar em um comportamento desejado. Então, quando Deus está disciplinando você, Ele está treinando você. Ele está treinando você em um comportamento que Ele quer para a sua vida. Quando você disciplina o seu filho, você está treinando, é um treinamento. É um treinamento para um comportamento desejado, que você deseja que ele tenha. Então, você tem que colocar em mente que você está treinando essa criança. Esse menino que está aqui hoje, estava aqui cantando, essas crianças, 4, 5 anos, daqui a 20 anos, eles são adultos. E a hora do treinamento é agora. A hora que você tem de disciplinar, de colocar, moldar no comportamento que você deseja, esse é o momento. Essa criança nunca mais ela vai ter 4 anos. A criança que estava aqui com 4 anos é só 1 ano. Passou essa fase. Então nós não podemos perder tempo. Deus estava treinando, moldando o povo para se tornar uma grande nação, lá no deserto. Deus está moldando você, está treinando você para ser um grande pai, uma grande mãe, um grande filho. Isso faz parte da disciplina de Deus.
E você está treinando, moldando o seu filho para se tornar um grande homem, uma grande mulher. Esse é o seu trabalho. Isso é disciplina. E disciplina exige tempo. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Deus não usa atalhos. Deus não vai usar atalhos. A disciplina é tipo exercício físico. Exercício físico que você, se você quiser mesmo treinar para ficar forte, você precisa fazer isso repetidamente, através de pequenos exercícios, constante, com persistência, para você poder criar força. Não tem atalhos, não é de uma hora para outra. Quando você dá uma instrução para o seu filho, não espere que você dê uma instrução e prontamente ele já vai seguir a instrução. Já vai estar pronto para o comportamento que você deseja. Não vai ser de uma hora para outra. É persistência. Você vai insistir nisso. Quando eu era adolescente, aí eu tinha um amigo de mais ou menos 13, 14 anos. E ele inventou que começou a malhar, né? Menino de 13, 14 anos foi malhar. Aí com 2 dias malhando, ele já começou a se olhar no espelho. Olha aí, meu músculo. Aí chegava, e aí, tu acha que já está crescendo? 2 dias. Disciplina é muito mais que isso. Não vai ser em 2 dias, não vai ser você falando com seu filho, dando uma instrução 2 vezes, que você vai ver resultado. Ele já estava se olhando no espelho, achando que já estava fazendo diferença. 2 dias de treinamento. Não. A Bíblia fala em Hebreus 12:11. Hebreus 12:11. A Bíblia diz assim: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Mais tarde, você vai colher os frutos, mas precisa de treinamento. E disciplina está intimamente ligado com treinamento. E eu gostaria de falar de algumas coisas importantes, algumas dicas importantes de disciplina para você treinar na sua vida e também na vida do seu filho. São algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar sobre disciplina. Primeiro, disciplina. Primeira coisa, você que está anotando aí, disciplina envolve repetição. Repetição. Olha a instrução que Deus deu no deserto, no meio do deserto para o povo. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio. Você que estava aí no capítulo 8, volte aí para o capítulo 6. Deuteronômio 6. No verso 6 e 7. Deuteronômio 6 e 7. Diz assim, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. No verso 8, vamos seguir. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que a Bíblia fala que é para ensinar com persistência? O que a Bíblia diz aqui? A palavra. Todas as palavras que o Senhor ordenou. Insistir com persistência. Você, pai e mãe, é a primeira coisa que você tem que lembrar. Que você precisa insistir, repetir, ensinar sua criança sobre essa palavra. É isso que vai fazer a diferença na vida dela. E você precisa fazer com persistência. Hoje, falando com uma mãe, e ela estava frustrada porque ela está na luta, está na batalha, e parece que não tem resultado. E o menino só tem 6, 7 anos. Falei, não, você tem que lutar mais, aí, repetir mais, insistir.
Não vai ser de uma hora para outra que ele vai ser moldado naquele comportamento que você deseja. Não vai ser de uma hora para outra. Você precisa insistir. Até os 12, até os 15. Sabe o que você lembra da sua mãe? É aquilo que ela ficou insistindo com você, que ela ficou toda hora falando. Sempre tem aquelas frases, não tem? Que a nossa mãe fala. Aquela que ficou marcada é aquela que ela repetiu, que ela insistiu. E se você quiser treinar um comportamento, tanto na sua criança quanto em você, você precisa repetir. Você precisa fazer isso várias vezes. Por exemplo, você quer que a sua criança seja uma criança grata. Você vai ter que insistir com ela. Toda vez que você for entregar alguma coisa, você para e você vai dizer assim, como se diz? Aí ele vai, obrigado, obrigado. Aí quando você for entregar de novo outra coisa, você vai lá e... Isso é em todo lugar, quando tiver, como a Bíblia fala aqui. Quando você estiver no supermercado, estiver em casa, estiver na escola, você vai treinar. É um treino para ela ser grata. Teve uma criança que o tio estava ensinando ela a ser educada, né? E quando for pedir alguma coisa, e aí o tio chegou assim, olha, chegou lá, como é que se diz? Por, aí ele olhou, porque eu quero? Não, não é porque eu quero, é por favor, rapaz, é porque eu quero. Tem que treinar, tem que insistir. Não vai ser uma vez que você falou, que você acha que a criança já vai estar pronta. Não. Repetição, repetição. Eu sei que repetição é chato, é cansativo, é maçante, mas isso é que vai virar um hábito. É isso que vai virar um hábito na vida da sua criança, na sua vida. Você repetir, você manter ali uma constância em algo, alguma qualidade que você quer treinar, você precisa melhorar. Você precisa repetir. Isso. Tem uma teoria, né, aí nos anos 60, mais ou menos, ela surgiu aí de um psicólogo, ele era cirurgião plástico também, o nome dele era Maxwell Maltz, que diz o seguinte, que nós precisamos de 21 dias fazendo algo repetidamente, para isso se tornar um hábito, para o seu cérebro, então, se adaptar à mudança. Então, 21 dias. Aí outro, depois em uma universidade em Londres, em 2012, já mais recente, já falou que são 66 dias. Aí já aumentou, né? Cara, 66 dias para virar um hábito. Não sei qual dos dois. Se você quiser testar, você faz 21, vê se vira um hábito, senão você vai até 66. O importante dessa pesquisa, que independente do tempo, é você saber que você precisa repetir. Você precisa ter repetição. Disciplina envolve ter repetição. Você sabe por que você dirige bem? Sabe por que você dirige e você nem percebe que você está dirigindo? Porque você já repetiu isso. Centenas, milhares de vezes. Já aconteceu de você estar dirigindo, e você nem percebe, quando você chegou em casa, você nem percebeu, você não ficou pensando, eu tenho que passar aqui a marcha, eu tenho que apertar no acelerador. Não. Você chega, você já faz no automático, porque já está um hábito. Você fez isso já várias vezes. Se você já fez várias vezes e ainda não sabe dirigir, então isso é complicado. Mas você precisa repetir para virar um hábito. Você precisa fazer isso acontecer, não desistir, com persistência. O que você repete na sua casa vai virar um hábito para o seu filho. Aquilo que você repetir vai virar um hábito. Qual qualidade você quer para o seu filho? Pense aí, você que tem criança pequena, principalmente dessa idade aqui, até ali os 11 anos. Qual qualidade você quer para sua criança? Você quer que ele seja uma criança educada? Você quer que ele seja agradecido? O que mais de qualidades aí que você quer para sua criança? Pense aí. Você precisa treiná-lo. E para isso você precisa repetir. Por exemplo, você tem o hábito
de quando acordar, você orar, ou então à noite, quando vai dormir, você reunir suas crianças para orar, isso vai virar um hábito na vida dele, se você repetir isso. Você tem o hábito de comer sentado na mesa com a sua família, ou tem o hábito de sentar todo mundo com o celular, está assistindo televisão? Que você repetir, isso vai virar um hábito. E quando ele crescer, adivinha, vai fazer isso com os filhos, vai ter que ter muita disciplina para mudar isso. É possível, mas tem que ter muita disciplina. Você tem o hábito de estar aqui no domingo, vir para a igreja todo domingo, isso é um hábito também. Para a gente, não tem opção de não estar aqui domingo. Já é um hábito, já está. E se você ensinar a sua criança de que domingo é o dia do Senhor, você precisa estar aqui, a sua criança ela vai entender isso, isso vai virar um hábito. E o dia que ela não estiver aqui, ela vai sentir falta. E isso, essa chave vai girar na cabeça dele. Mesmo quando ele se afastar um dia, ele vai lembrar do quanto vocês estavam aqui, vocês eram fiéis, isso era um hábito na vida dele, e ele vai voltar. Tem um amigo que, ele disse que ficou 15 anos afastado, mas ele não tinha um dia de paz, porque ele ficava sempre lembrando dos momentos com a família, na igreja, e ele voltou. Está aqui hoje, graças a Deus. Você estudar a Bíblia diariamente, isso é uma prática também. Por que nós entregamos meditações aqui para os adultos? Olha o trabalho, quantos milhares de impressões aqui na igreja, para você, para as crianças, adolescentes, para que essa prática seja um hábito, na sua criança também. Os pequenos aqui, eles não fazem sozinho, é mamãe e eu ali, ó. Mamãe, papai e eu, na tarefa. Para quê? Para que isso vire um hábito também. Não é para dar mais trabalho para você já está cheio de trabalho. É para que isso vire uma repetição na sua vida, na vida da sua criança. De estudar a palavra, meditar, a Bíblia diz dia e noite, essa palavra. Outra coisa que vira um hábito, gritarias dentro de casa, tudo gritaria. Quando eu era criança tinha uma família no meu bairro, e tudo que acontecia, o bairro todo sabia. Todo mundo, porque era todo mundo doido, gritando, aí corria de uma casa para outra e tal. Aí os meninos eram tudo da nossa idade, pequenos. Aí tudo cresceram agora. Adivinha? Tudo do mesmo jeito. Tudo virou um hábito, tudo é gritaria, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro da casa e virou um hábito. As coisas ruins e as coisas boas também. E Deus quer que você treine repetidamente aquilo que são as coisas boas, que Deus quer moldar no seu caráter. Então, disciplina envolve repetição. Disciplina também envolve ter limite. Segunda parte aqui da nossa disciplina envolve ter limite. Deus, quando o povo estava no deserto, Deus colocou limite para o povo. Deus não deixou o povo ficar vagando no deserto, sem uma instrução, sem uma direção. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 40, verso 36 e 37. Êxodo 40, 36 e 37. Olha o que diz: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia que ela se erguia. Deus colocou limite no povo. Tinha uma nuvem no meio do deserto, que essa nuvem era o próprio Senhor que controlava o povo no meio do deserto. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que sair de onde eles estavam, desmontava o acampamento e iam. E a nuvem ficava no tempo determinado por Deus. E ia para o lugar
determinado por Deus, porque Deus colocou limites para o povo. E Deus coloca limites na nossa vida, para a nossa segurança e para o nosso bem, para moldar o comportamento que Ele quer para nós. É importante limites para a sua criança. A criança, ela vai sempre testar os limites. Você coloca um limite para a criança aqui, ela vai testar o limite, ela vem até aqui. Se ninguém falar nada, ela vai dar mais um passo. Ninguém falou nada, ela vai dar mais um passo. A criança vai testar até onde é o limite dela. Crianças precisam de limite. Quando eu era criança, a gente vendia picolé. Eu e meu irmão, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Meu irmão, um ano mais novo, 1 ano e meio. E meu pai colocou a gente para vender picolé no bairro. E era para ajudar mesmo a treinar, a trabalhar, saber da importância do trabalho. Eu lembro que minha primeira bermuda que eu comprei foi fruto do meu trabalho, vendendo picolé. E aí, a minha mãe tinha dado uma instrução, a gente tinha o nosso limite. Era assim, a gente tinha algumas ruas do bairro que era o nosso limite, a gente não podia passar dessa rua. Hoje nem pensa nisso, né? Colocar um menino de 8, 9 anos vender picolé, mas tinha. E aí a gente tinha um limite. Eu nunca tinha passado desse limite sozinho. Eu tinha medo de, sei lá, o que tinha, gigantes, nefilins, sei não o que tinha lá, era um mundo estranho para mim, nunca tinha passado daquele limite. E aí a gente lá no picolé, aí de repente, um cara chega lá, 2 rapazes chegam e pegaram o picolé, na hora de pagar, aí não tinha troco. Aí ele olhou para a gente e falou assim, olha, faz o seguinte, vamos naquela loja, aí eu vou comprar um material lá e eu troco o dinheiro e pago o picolé de vocês. Aí eu olhei, era quase assim uns 500 metros, só que já estava fora do meu limite, do limite que minha mãe tinha falado e que eu tinha medo. E aí, a gente com medo de perder o dinheiro do picolé, a gente foi. E a gente foi, eu e meu irmão mais novo, e a gente foi andando, coração disparado. E aí, quando chegou num certo ponto, eu olhei para o meu irmão, quando eu olhei para trás, meu irmão estava escorado na grade, assim, chorando, mano, bora voltar. E eu olhei para ele, eu também nervoso, olhei para os 2 rapazes e falei, vocês podem ir lá e a gente vai esperar vocês aqui. Aí vocês podem trazer para pagar o dinheiro, eu pagar aqui o picolé. E graças a Deus eles foram honestos, foram lá, compraram e voltaram, ficaram com pena da gente, eu acho. E pagaram o picolé, né? Limites são importantes. Crianças precisam de regras. Elas gostam, na verdade. Elas gostam, traz segurança. Essas regras, esses limites. E não é ela que decide qual é o limite dela. É você. Isso é importante você ter isso em mente. Ela não decide. Você decide onde é o limite dela. A gente usa uma frase aqui no ministério, né? A gente sempre usa nos nossos treinamentos aqui. Permitiu, ensinou. Aquilo que você permite a criança fazer, você está ensinando. Se você fizer vista grossa de uma atitude, de alguma regra que você colocou, um limite, você está ensinando o que ela pode fazer. Permitiu, ensinou. Você precisa colocar limite na sua vida e na vida das crianças. Limite, tempo de telas, por exemplo. Limite, horário de dormir. A criança não pode decidir qual horário que ela dorme. Hoje, principalmente hoje, com tecnologia, se deixar a criança fica até de madrugada. A hora de parar de brincar para fazer uma atividade da escola, fazer a meditação, você precisa colocar limite na sua criança. A hora de parar. A disciplina de você interromper algo que a criança gosta, isso é importante para ela também. A criança gosta muito de uma atividade, você interrompe. Isso vai treinar nela também.
interromper aquele processo da dopamina, né? Sabe o que é a dopamina? Dopamina é um dos hormônios, aí, o neurotransmissor do prazer. E essa geração hoje é a geração da tecnologia. É a geração do prazer, a geração sem limites. A geração sem limites. As empresas de tecnologia, de redes sociais, de jogos, sabe o que eles fazem? Eles já estudaram a nossa mente. Ele já estudou a sua mente. Ele sabe o que vicia a mente das crianças, dos adolescentes. Eles estudam para o mal. Ele sabe o que vicia. Ele sabe que a criança vai ficar ali sem limites, que eles vão ficar envolvidos ao ponto de não ter limite. E se você não colocar um limite, a criança vai ficar sem limite. Eu trouxe aqui um slide. Eu queria compartilhar com você. Pode soltar aí o slide. Internet, mercado sem limite. Para você entender um pouco de quanto isso é prejudicial para sua criança. Se você não colocar limites. O ideal é que nem tenha. Mas você colocar um limite nisso. Pode passar aí. Eu peguei algumas reportagens só para você ver. Olha só. Essa reportagem. Pior que alcoolismo, o impacto do autoplay na saúde mental de crianças e adultos. Esse recurso de reprodução automática de vídeos, não tem? É um vídeo seguido do outro, um vídeo seguido do outro, um vídeo sem limites. Isso foi tudo friamente calculado. Para sua criança aí, sem limite. A rolagem infinita, não tem a rolagem infinita? Que se deixar, meu amigo, não tem fim não o negócio. E vocês acham que uma criança vai ter filtro para dizer assim, está na hora de parar. Não vai, até a gente não tem. Um dia desse eu cheguei em casa, eu cheguei cansado, eu falei, vou me premiar aqui, sentando no sofá, vou pegar aqui o celular. Aí sentei lá e só. Aí eu pensei que tinha ficado 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Quando eu olhei o relógio, eu peguei um susto. Tinha ficado 2 horas só na rolagem. Infinito. Sem limites. E esses caras planejaram isso. Tudo planejado. Tudo pensando em viciar sua criança. Pode seguir aí, mais reportagem aqui. O vício em smartphones está criando uma geração de crianças doentes e infelizes. Vício, sem limite. Segue aí. Crianças brasileiras estão entre as mais viciadas em tecnologia. Lá vão ter, né? Tá à vontade. Fique aí, a hora que você quiser, o tempo que quiser. Próximo aí. Olha essa aqui. Talvez você já tenha escutado tenha visto essa reportagem, ficou muito famosa aí. Geração digital. Porque pela primeira vez filhos têm um QI inferior ao dos pais. A história mostra que sempre a geração seguinte tem um QI, né? O coeficiente de inteligência maior do que dos pais. Mas agora está ao contrário, está regredindo. Pela primeira vez, a geração digital. Por quê? Não treina outras áreas importantes do cérebro. Pode seguir aí. Queria falar aqui um pouco, rapidamente, sobre essas estatísticas. Algumas estatísticas alarmantes dos últimos 20 anos, aliás. Só para você entender o que está acontecendo nessa geração sem disciplina, sem limites. E quando você ouvir aqui, a gente está falando um pouco de crianças, mas tem muito adulto que está nesse mesmo rumo aí. Então, olha só, vamos lá. Primeira estatística aí. 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Problemas de saúde mental.
que a gente fala, esses problemas novos aí, né? De ansiedade, baixa autoestima, porque a criança está ali, ó. É um mundo de fantasias, que a criança vê, e você também vê alguma coisa de alguém que postou e você, eu quero, você começa a olhar e desejar, mas você não tem condições, e gera ansiedade, baixa autoestima. Na minha infância, né, adolescência, né, a gente não escutava falar de um menino que ficou com depressão. A gente vai mostrar aqui a estatística de depressão, né? Na adolescência, né, eu não escutei falar que uma criança adolescente com depressão. Cara, não tinha essa opção. Agora, como tem essa opção, né, também, mas qual o problema? Telas, excesso de telas. Próximo slide. Aumento de 43% no TDAH, né? Para quem não sabe, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Muitos diagnósticos são realmente de TDAH, mas muitos diagnósticos não são. São diagnósticos que foram por excesso de tela. A criança, pelo excesso de tela, ela não consegue manter o foco numa atividade. Não consegue manter o foco ali em uma atividade. Eu conheço crianças que ficaram até os 5 anos sem telas. E aqui na sala a gente vê a diferença. Hoje eu entrei numa sala, eu falei com uma criança que eu sei que ela, né, cresceu, né, está com hoje 7 anos. Ela estava fazendo o livro do Bíblia Intelecto. O nível de concentração dela é altíssimo. Altíssimo. Nas histórias bíblicas, a criança está prestando atenção. Eu falei com a criança, ela deu um oi, mas não tirou os olhos do livro. Nível de concentração. Enquanto que outras estão assistindo uma atividade. Olha que as nossas atividades aqui são dinâmicas, com os visuais, mas a criança passa 3, 4 minutos, já perdeu a atenção. Porque o audiovisual, tudo que não é audiovisual, não é atrativo. Você acha que a criança vai querer ler um livro? A criança que só fica o dia todo no celular, não vai ler um livro. Nunca vai ler um livro. Próxima estatística aí. Aumento de 37% na depressão infantil. Próximo. Aumento de 200% na taxa de suicídio. Crianças entre 10 e 14 anos. Taxa de suicídio. 200%. Por quê? Criança vê alguma coisa na internet. Internet sem limite, sem controle, sem fiscalização. E tem causado problemas aí nas nossas crianças e adolescentes. Próximo. Qual a solução que encontramos para ocupar a criança? A babá eletrônica, a chupeta virtual. Conhecido hoje como a chupeta virtual, né? Infelizmente, tem sido a dificuldade que temos encontrado aí com essa geração. Próximo. Telas sem limite, qual o problema? Falar rapidamente aqui de algumas dificuldades, alguns problemas. Pode seguir. Qual o problema de telas sem limites? O mundo está ao alcance dos seus filhos. O mundo. Um clique. A criança tem acesso a tudo. Qualquer coisa que ela quiser. Próximo. Você daria veneno para o seu filho tomar? Se soubesse que é algo que é um veneno? Não. Deixaria na mão do seu filho uma granada que está para explodir? Não. Mas o celular é muito pior. É um veneno que você está deixando na mão da sua criança, do seu filho, que pode explodir a qualquer momento. Não tem bom. Já vi crianças excelentes que os pais decidiram, vou premiar com o celular. E deixou à vontade. Não, meu filho é excelente. Daqui a pouco só viu o problema. Mergulhado em internet, pornografia. Não tem. Seu filho precisa de limite. E não é ele que decide, é você que decide qual o limite. Próximo. Então, algumas coisas rápidas. Qual o problema de telas? Compromete a criatividade e o raciocínio. A criança com telas sem limites, ela não treina mais outras áreas. Criatividade, aquele momento de tédio
Aquele momento que você ficava sem fazer nada, na fila, que você começa a pensar. A criança pegava areia, brincava, pegava alguma coisa. Telas não desenvolve criatividade. Próximo. Um estudo feito aí por psiquiatras, com 11 mil crianças e adolescentes, sobre o uso constante de telas. Atrofia o córtex cerebral, que é o que... Córtex cerebral é que envolve a parte de raciocínio, memória, atenção, consciência perceptiva, linguagem. O quanto isso afeta a criança. Próxima. Não desenvolve a comunicação e interação. A criança vive no seu mundo. No seu mundo. Eu vejo lá no meu trabalho, eu vejo a geração que já chega agora, menino de 20, 21 anos, geração WhatsApp, geração redes sociais. Não tem comunicação, não tem interação. Cada um no seu mundo. Próximo. Baixo nível de concentração, já falei. Segue. Vício e descontrole, o que nós estamos falando. 2 Pedro 2,19 diz: o homem é escravo daquilo que o domina. Você é escravo daquilo que domina você. Se você não consegue dominar algo na sua vida, você é escravo. Você não quer que seu filho seja escravo. Está acabando aqui o slide. Atrapalha o sono. Se você deixar a criança à vontade, sem limites, a criança não vai dormir a quantidade de sono que ela precisa. Isso vai atrapalhar o rendimento na escola, vai atrapalhar no crescimento, vai atrapalhar em várias áreas da vida da criança. Segue. Solidão. A criança vai viver no mundo dela. E hoje, não só as crianças, mas adultos estão em casa, mas estão sós. Não tem mais interação com a família. Hoje é conhecido... É famoso já um nome que chamam, são órfãos, crianças órfãos de pais vivos. São órfãos de pais que estão dentro de casa, mas não tem interação com a criança. Pode seguir aí, próximo. Vulnerabilidade. Sua criança está vulnerável a qualquer ataque. Pode seguir aí, tem umas notícias aí. Sequestrador diz ter planejado o crime com informações de rede social. Quadrilha escolhia vítima para sequestro pela internet, diz polícia. Criminoso diz que buscou informações sobre garoto sequestrado no Facebook. Perigo que seu filho está de ficar na internet, sem supervisão, sem limites. Próximo. Troca as telas por atividade motora, cognitiva, né? Alguns exemplos aí, próximo slide. Atividade motora, que a criança vai movimentar, pular, um esporte, pular, correr, andar, saltar, tarefas que exigem habilidade, segurar um lápis, desenhar, recortar, essa parte motora fina também. Cognitiva, algo que vai fazer a criança pensar, aprender, raciocinar, jogos da memória, caça-palavras, atividades que vão fazer a criança pensar e raciocinar. Acho que acabou aí o slide. Tem mais um? Não. Coloque limite nas suas crianças. E eu estou focando nessa parte de tecnologia porque é o problema do momento. É o problema do nosso momento. Você sabia que os caras da tecnologia, os que criaram essa tecnologia toda de redes, jogos e tudo, lá do Vale do Silício, lá da Califórnia, que são os caras e tal. Vocês acham que os filhos deles têm celular, têm redes sociais? Não tem. Não tem. Porque eles sabem o quanto isso é prejudicial. Nessa geração sem limites, você quer dar vantagens para sua criança? Então, coloque limites e regras. Você adulto, você quer ser produtivo no seu trabalho, produtivo com o seu tempo, você precisa colocar limite no uso do seu tempo, principalmente. E você vai ver a diferença. Próximo, disciplina envolve fazer mesmo sem gostar. Nosso terceiro ponto aí sobre disciplina, envolve fazer mesmo sem gostar. No deserto, Deus deu leis para o povo. E muitas dessas leis eram leis duras.
E o povo precisava seguir, mesmo sem gostar. Então o povo no meio do deserto. Então algumas regras, algumas leis, né, algumas coisas que eles tinham que fazer mesmo sem gostar, né, ou deixar de fazer. Por exemplo, não podiam comer carne de porco, alguns tipos de aves, alguns tipos de peixes, grãos. Não podiam fazer isso. Tinham que circuncidar o menino com 8 dias. 8 dias já tinha que cortar o prepúcio ali da criança. Mesmo sem gostar. No sábado, e o sábado tinha muitas regras. Inclusive tinha uma regra que não podia sair dos limites lá do acampamento. E o povo tinha que fazer, mesmo sem gostar. E o objetivo da lei era disciplinar, treinar o povo, disciplinar e treinar o povo para protegê-lo e evitar desgraças. Então Deus estava preparando aquele povo. E você disciplina o seu filho para protegê-lo. Como eu falei no início, disciplina não é punição. Então você disciplina o seu filho para protegê-lo. A Bíblia fala, Provérbios 19:18. Provérbios 19:18 diz assim: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Você quer a morte do seu filho? Não. Tenho certeza que não. Não queira a morte dele. Discipline seu filho. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Você precisa entender uma coisa aqui com esse versículo. A insensatez está ligada à criança. A criança vai errar, vai falhar. Não tem talvez umas menos, outras mais, mas a criança vai falhar, ela vai testar. E você, como adulto, você vai fazer essa disciplina. Você vai corrigir, você vai colocar a criança nos moldes que você quer para ela. É você que vai treinar. Mas ela vai treinar. A insensatez está no coração da criança. Ela vai fazer besteira, vai errar, faz parte. Interessante, o que a Bíblia fala? Principalmente para essa idade aqui, até 5 anos. A vara da disciplina. Hoje isso não é muito, né? Politicamente correto falar da vara da disciplina, não é da punição, da disciplina, para o bem, porque você ama, então você corrige. Você faz, você gostando ou não, você precisa fazer porque não é do seu jeito. Ah, não gostei desse jeito, mas é o jeito de Deus, e é Deus que dita as regras. Ou você faz do jeito de Deus, ou você faz do seu e quebra a cara. Deus quer que você acerte. Na nossa vida nós não fazemos só o que gostamos. Por isso que você tem que treinar isso no seu filho. Quantos aqui, todo dia você acorda assim, eu quero ir para o trabalho, uhul! Principalmente segunda-feira, né? Talvez uma vez ou outra você queira, gosta, né? Mas não é todo dia que você quer ir para o trabalho. Segunda-feira para mim, ainda mais essa semana teve Parque Kids, apresentação, a gente estava correndo. Amanhã eu vou assim todo torto para o trabalho. E você precisa então ensinar sua criança. Ele não faz só o que ele gosta. É um treino. Disciplina é treino. Ele não faz só o que gosta. Experimente deixar o seu filho 1 mês, 1 semana, fazendo só o que ele gosta. Pense aí, se ele ficasse 1 semana, você não interferir em nada, fazendo só o que ele gosta. Depois de 1 semana ele não ia tomar banho. Eu acho que não ia tomar banho não. Ia comer só besteira. Se comesse, porque ele só ia na hora que tivesse com muita fome. Não ia sair das telas. Ia ser um caos. As crianças precisam de orientação. Se as crianças fazem o que gostam, só o que gostam, e você não treinam isso na vida dela, você vai estar criando um monstro, porque a nossa vida adulta não é assim, você não faz só o que você gosta. Graças a Deus que eu não faço o que eu gosto, só o que eu gosto.
E você precisa treinar, disciplinar a sua criança. Elas não sabem o que é melhor para elas. Não sabem. Você sabe. Você precisa saber o que é melhor para elas. Às vezes eu vejo alguns pais falam assim: meu filho não quer mais ir para a igreja. Ele não está mais querendo, e eu não quero contrariar, não quero que ele... Não. Porque ele não sabe o que é melhor para ele. Você sabe, é importante ele estar aqui na igreja? Se ele dissesse: eu não quero mais ir para a escola, você deixaria ele não ir para a escola? Não, por quê? Porque você sabe que é importante ele ir para a escola. E você não vai deixar ele não ir só porque ele não gosta. Ele não vir para a igreja, você não tem opção. Você faz mesmo sem gostar, você ensina a sua criança, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Hoje eu agradeço a minha mãe. Quando eu era criança eu não gostava não, tinha raiva da minha mãe, ficava com raiva dela, chateado, porque eu via os colegas do bairro, faziam o que queriam, estavam doidos para ir para festa, era criança, adolescente, tinha lá, na época lá das músicas e tal, né? Pô, Petinho, pô, Perão. Conhece essa aí? Só o Wagner, né? E a minha mãe, dura, firme com a gente, não deixou. E eu ficava chateado, com raiva. Você não tem que se preocupar com isso, seu filho, não. Você faz o que Deus quer que você faça. E hoje eu sou grato à minha mãe, porque os meus colegas lá de infância, alguns já morreram, estão presos, né? Sei lá onde estão. Pouquíssimos deles têm uma vida, eu acho que nenhum que eu lembre, tem uma vida produtiva que honre a Deus com a vida deles. E eu agradeço a minha mãe por isso. Pense em algo que você não gosta muito de fazer. Pense aí, o que você não gosta muito de fazer, mas que você pensa assim: cara, eu não gosto, mas eu preciso fazer, isso é importante. Tem alguma coisa? Sabe que é uma coisa que eu não gosto de fazer desde criança? Lavar louça mesmo. Mas é importante lavar louça? Desde criança a minha mãe treinava. Quando era o meu dia de lavar louça, meu Deus, eu ia para a escola pensando, dava sono quando eu chegava em casa, queria enrolar. E a minha mãe: não, teu dia hoje da louça, teu dia. E até hoje eu não gosto, mas eu faço, né, algumas vezes, né? Não faço só o que eu gosto, não. Eu faço por amor à minha esposa e porque tem que fazer. Tem alguns jovens casados, de vez em quando eu falo isso em casamento. Eles casam e eles esquecem que alguém tem que fazer as coisas que não gosta. Um dos dois tem que fazer. E tem que lavar a louça. E casam, e quando chegam lá, e quem que lava a louça? Tem que lavar a louça, tem que lavar roupa, varrer, limpar a casa. Alguém tem que fazer. Isso é um treino desde criança. Disciplina envolve você fazer mesmo sem gostar. E você treina isso, você fortalece os músculos da criança, e quando for adulta, isso não vai ser um problema na vida dela. Próximo e último ponto sobre disciplina. Disciplina envolve fazer até o fim. Fazer até o fim. Deus estava treinando um povo para ser uma grande nação. Hoje nós sabemos que o povo ficou 40 anos no deserto. Mas eles estavam lá no deserto e eles não sabiam quanto tempo ia durar. Quanto tempo eles iam ficar ali. E muitos desistiram pelo caminho. Desistiram de seguir as instruções de Deus no deserto, antes de chegarem naquilo que Deus tinha prometido, na terra que mana leite e mel. Muitos ficaram pelo caminho, desistiram. Quando apareceu a primeira dificuldade, desistiram, começaram a reclamar, começaram a adorar outros deuses, desobedecendo a Deus, o que Deus tinha falado. E olha que muitos deles tinham visto todas as maravilhas que Deus tinha feito quando tirou do Egito. As pragas, travessia do mar. Na verdade, a Bíblia diz que daquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe.
O restante ficaram. E aqueles que cresceram no deserto, chegaram lá, mas desistiram. Ficaram pelo caminho nas dificuldades que enfrentaram. E essas dificuldades faziam parte do treino. Deus treinando, preparando aquela nação. Fazia parte. Então as dificuldades fazem parte. Deus treinar na nossa vida. Deus treinar essa disciplina. E Deus quer que a gente chegue, que a gente vá até o fim, mesmo com as dificuldades. E você precisa ensinar isso para o seu filho também. Ele treinar e ir até o fim. Para isso, você não tira todos os obstáculos da sua criança. Às vezes, qual o problema? Você, como pai, como mãe, você passou algumas dificuldades na sua vida. Aí você tem filho, aí você diz assim, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Aí você tira todas as dificuldades, o menino anda num caminho plano. O problema é que a vida não é assim. Quando ele crescer, os problemas vão aparecer. E ele não foi treinado às frustrações do seu lado. E aí, quando ele for adulto, ele vai ter a primeira dificuldade e ele vai chutar o balde. Ele não vai chegar até o fim. Não tire todos os obstáculos. Não tire tudo da sua criança. Deixe algumas dificuldades, são importantes. Tinha uma pessoa aqui que ele uma vez disse assim, meu filho só vai de carro, de carro para a escola. Amanhã você vai de ônibus, para ver como é que é andar de ônibus. E ele falou, amanhã você vai de ônibus. Quando ele acordou, adivinha, chovendo, meu amigo, chovendo. Aí deu uma vontade de ir de carro, mas ele não, dificuldade. Então vamos treinar. Porque quem anda de ônibus pega chuva, não pega? Então vamos. E treinou o filho. O povo de Israel, quando Moisés subiu no monte, ele ficou 40 dias, o povo não teve disciplina de esperar. Moisés ficou 40 dias, o povo não teve disciplina e começou a construir um bezerro de ouro, para adorar. E falaram as palavras mais ingratas, estúpidas, talvez da Bíblia. Falaram, olha aqui, os deuses de vocês que tiraram vocês do Egito. Eles abandonaram, não conseguiram esperar, não foram até o fim, não tiveram a disciplina. É muito fácil começar algo, o difícil é terminar. O difícil é terminar. Você precisa ensinar o seu filho a terminar o que começou. Incentivar tarefas que ele possa cumprir isso a curto e longo prazo. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Você treinar algo na sua criança, um desafio para a sua criança a curto prazo. Você faz um desafio de 5 dias para a sua criança. Se ele levar o lixo durante 5 dias, aí você vai dar uma premiação. Começa a treinar assim. Um desafio a longo prazo. Sua criança está doida por uma bicicleta. Aí sabe o que você faz? Você vai treinar ele a perseverar, ir até o fim, se dedicar. E aí você, toda vez que ele fizer uma atividade X lá que você escolhe, você dá R$2. Se for algo que ele faz todo dia, você vai lá e dá R$2. Durante 6 meses, ele consegue uns R$360 aí para comprar uma bicicleta. Mas você vai treinar, ele perseverar, faz parte. Se você não treinar seu filho a ter disciplina de ir até o fim, em meio às dificuldades, às pressões, os obstáculos, como ele vai conseguir esperar, por exemplo, até um casamento, guardar, como Deus fala? Como ele vai conseguir esperar até a volta de Cristo? Será que ele vai conseguir esperar até a volta de Cristo? De perseverar até o fim? As dificuldades são nas pequenas coisas que você treina isso no seu filho. E você precisa treinar isso em você também. Você tem disciplina para terminar o que começou?
Você é daquele que começa a ler um livro e não termina. Paga 6 meses de academia, vai 2 semanas. É assim? Começa o ministério e desiste na primeira dificuldade. Você precisa treinar isso. Insistir. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Tem jovem que começa 2.000 faculdades e nunca termina. Está aí com um monte de faculdade para terminar. Deus quer que você treine primeiro a sua autodisciplina. Se você conseguir ter autodisciplina, você vai evitar aquela disciplina do Senhor em muitas áreas da sua vida. A Bíblia diz assim, Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se você é disciplinado, porque você é filho. Deus trata você como filho. Às vezes você está andando por um caminho perigoso, fora do comportamento desejado por Deus, e Deus vai lá e coloca você. Faz parte também. Porque a disciplina é um ato de quê? De amor e é um ato de amor e de proteção. Disciplina, então, para a gente revisar aqui. Disciplina é igual a treinamento, que é igual a moldar no comportamento desejado. E Deus quer treinar você. E para isso você precisa de repetição, precisa de limites, fazer sem gostar e de você fazer até o fim. Talvez você chegou aqui hoje e você pensa assim, eu tenho vivido uma vida sem limite, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu sempre fiz as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus, mas eu estou entendendo que isso não vai fazer bem para mim, eu não vou terminar bem a minha vida. Talvez você tenha muita dificuldade nessa área de disciplina, e olha o que a Bíblia fala, Provérbios 5, 22 e 23. Provérbios 5, 22 e 23. Diz assim: as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Talvez você esteja hoje preso nas cordas do pecado e você não tem disciplina para poder dominar o pecado na sua vida, e isso vai destruir você, como fala nesse versículo. A falta de disciplina, de você controlar, isso vai destruir você. E você pode ter um pai que ajuda você, que trate você como filho, como a Bíblia diz. Um pai, você hoje está pensando assim, eu quero um pai que me trate como filho. A Bíblia diz em João 1,12. João 1,12 diz assim: aos que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus quer tratar você como filho, mas a Bíblia dá uma forma de você ser filho. Para Deus tratar você como filho, você receber Jesus, crer no nome de Jesus, e Ele vai dar o direito de você se tornar filho. E aí Ele vai tratar você como filho, Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você. E você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer, primeiro, que você precisa de ajuda. E que Jesus, Ele está pronto para ajudar você. Você reconhecer que Ele morreu na cruz por você. E você reconhecer, eu sozinho não consigo. Minha vida está aqui, eu entrego para Jesus, seu dono, Senhor, quer dizer Ele que manda. As rédeas da minha vida estão aqui. Eu quero, Senhor, que Tu discipline a minha vida. Hoje, no Dia dos Pais, você pode ganhar um novo pai. O pai dos pais.
E esse pai nunca vai decepcionar você. Hoje eu falando com o rapaz aqui do ministério, e eu perguntei para ele, né, se ele ia passar o dia dos pais, se ele ia para casa. Ele disse, não conheço meu pai, só minha mãe. E eu falei, mas você tem um pai que cuida de você, e ele nunca vai decepcionar você. Ele não abandona você, ele nunca abandonou. E ele cuida de você. Você tem um grande pai. E hoje você pode ganhar o maior de todos os pais. Basta você entender e fazer essa decisão. De entregar sua vida para Jesus, seu Senhor e o seu Salvador. Se você quiser fazer essa decisão, baixe sua cabeça e você pode orar assim comigo. Você pode repetir essa oração aqui comigo. Diga assim, Senhor, eu quero ser o teu filho. Me aceita na tua família. Eu reconheço meus pecados, as minhas falhas. Eu entrego a minha vida para Jesus ser o meu Senhor e Salvador. Eu quero fazer parte, Senhor, da tua família. Amém. Se você hoje fez essa decisão, a Bíblia diz que essa é a melhor decisão da sua vida. Eu tinha 21 anos. E Deus, Ele promete, além de tratar você como filho, Ele promete muitas coisas, muitas bênçãos. E se você fez essa decisão hoje, você pode levantar sua mão, que a gente quer fazer um convite para você participar de um curso aqui chamado Um com Deus. Você pode levantar sua mão e alguém vai entregar um convite, algo para você. E para você conhecer melhor aqui a nossa igreja. E eu tenho certeza que você vai se sentir amado e você vai se sentir abraçado aqui também por essa igreja. Então, se você fez essa decisão, levante sua mão, e Deus vai estar cuidando de você e tratando para que você agrade a Ele com a sua vida. Nesse momento, então, só para a gente finalizar, já estou aqui com o meu horário, gostaria de parabenizar os pais, já foi falado muito aqui, mas eu quero parabenizar você, pai, pelo seu dia e terminar com uma oração por você. Então, oremos. Senhor, muito obrigado por cada pai que está aqui nessa tarde. Senhor, tu dê coragem, dê força nessa missão de cuidar dos seus filhos. Pai, ajuda-os a serem pais de verdade, cumprir essa missão, não seguindo aquilo que falam lá fora, que o mundo fala, mas o que a tua palavra nos ensina. Nós te louvamos por cada um deles, pelo que, Senhor, eles têm feito aqui na vida dessas crianças, pelo exemplo, pela influência que eles têm na vida dessas crianças. Que tu ajude-os, esteja cuidando, livrando e protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, boa semana para você, fique com Deus, os pais curtam aí seu restante de dia.